Hoje veremos as combinações de empate. Tem alguns recursos de empate muito importantes no xadrez. Um dos usos desse empate é quando você está enfrentando, por exemplo, um adversário muito forte. Nessa partida aí entre Alekhine e Lasker, o Alekhine ainda era um jovem jogador, nos primeiros passos dele no xadrez, enfrentando o super campeão mundial Emanuel Lasker, que já era um jogador tarimbado e conhecido. O Alekhine, com as brancas, usou o cheque perpétuo que nós conhecemos como um método de empate. O Lasker jogou H6 e o Alekhine fez um lance surpreendente. Bispo toma H6, peão toma H6, torre toma E6. Hoje veremos combinações de empate. Essas combinações elas ocorrem quando a gente está numa situação desesperada, com material a menos, ou numa posição muito difícil, ou quando pode ser alguma vantagem empatar com o adversário por motivos de pontos no evento, ou até como nesse primeiro caso que veremos, o Alekhine, que era um jogador jovem ainda, já era um bom jogador em 1914, mas não era tão forte como Emanuel Lasker, que já tinha sido campeão mundial por muitos anos, era um jogador super conhecido. E o Lasker, com as pretas, jogou aí H6. O Alekhine jogou bispo toma H6, surpreendendo o Lasker, que parece ser um lance ruim. Mas o que ele estava pensando era, depois de peão toma bispo, se o Lasker não tomasse, ele simplesmente perderia um peão. Torre toma E6, F toma E6, o rei preto está muito desprotegido agora. Dama G3 cheque, claro que se cobrir de cavalo, simplesmente dama toma cavalo. Rei H8 e dama G6. O Alekhine não está ameaçando nada diretamente, porque não existe mate em H7 por causa do cavalo. Mas ele está ameaçando tomar o peão de H6. Como que o Lasker vai evitar isso? Sem levar o mate em H7. Não tem jeito, né? Então, ele jogou dama E8. E o Alekhine, dama toma. Não, na verdade aqui a partida empatou, mas olha o que seguiria, por exemplo. Dama toma H6, cheque. Rei G8, única, claro, né? Se tampasse com o cavalo, dama toma peão seria, dama toma cavalo, quer dizer, seria mate. Agora não pode dar o cheque em G6, mas dá o cheque em G5. E o Lasker é obrigado a voltar para H8, porque caso ele viesse para F7, seria pior ainda, ele levaria mate. Então, o Alekhine conseguiu o empate com o campeão mundial numa exibição que o Lasker fez em Moscou em 1914. Para ele, na época, foi um super resultado. Outra possibilidade veremos na partida Porte-Kasparov. O Kasparov, para muitos, o melhor jogador de todos os tempos, numa posição totalmente desesperada aí de pretas. O Porte acabou de avançar o peão D6, está próximo da promoção, vai vencer facilmente. O Kasparov arrumou um recurso aí incrível, também baseado no cheque perpétuo. Torre toma cavalo. Obviamente, avançar o peão agora, torre toma dama. Então, o Porte teve que tomar a torre. Dama F3 cheque. Se cobrir com a torre, a dama dá um cheque em F1.
a torre vai ter que voltar, a dama dá outro cheque F3. Mas o poste cobriu com a dama, e agora parece que acabou a festa do Kasparov aí, e ele vai simplesmente promover o peão D e ganhar. O Kasparov aí com um surpreendente cavalo G3 cheque. A dama não pode capturar porque ela está cravada. Tem que tomar com peão de H. Dama H5 cheque. Única defesa, cobrir de dama. Dama F3 cheque. Se cobrir de dama, a dama negra volta com o cheque lá em H5. O poste tentou acabar com os cheques cobrindo de torre. Dama D1 cheque. Se cobrir de torre, a dama volta, cobriu de dama. Dama H5 cheque. Torre H2, dama F3. O detalhe aí é que é impossível evitar os cheques de D1, F3 e H5. Sempre que uma cobrir, leva o cheque em outro lugar. Brilhante empate do Kasparov, que a gente chama em xadrez de escapada, né? Escapou brilhantemente. Muito interessante a forma que o Kasparov usou aí para salvar uma posição muito difícil. Agora uma partida de um brasileiro. No torneio de Barcelona em 2009, o Almeida Quintana confia. O bispo do Almeida Quintana está caindo aqui em B3. O nosso grande mestre brasileiro ameaçou o bispo e parece ter uma situação de ataque muito boa. O Fier está com as pretas aí. Mas o Quintana jogou torre H1. Excelente lance. Depois de torre toma B3, torre de H, H7, não há como evitar o perpétuo. Com torre G7 e torre H7. Seguiu A toma B2, torre G7 cheque, rei H8, torre H7 cheque, rei G8, e nunca ia sair desse cheque. Outra vez empate por cheque perpétuo. Esse caso aí é um caso muito famoso, que tem vários livros. É uma partida Pionic contra o Reshevsky. O Reshevsky, um jogador forte e conhecido, jogando contra o argentino Pionic, que também era um bom jogador, mas não da força do Reshevsky. O Pionic achou um lance fantástico. Ele está com vários peões a menos. O preto está muito perto da promoção. 3 peões a menos para ser preciso, né, gente? Mas o Pionic jogou dama F2, incrível. Cravou a dama do Reshevsky. A dama não pode sair da diagonal, porque o rei ficaria em xeque. Não pode recuar para B6, ficando defendida pelo rei, que tem um peão protegendo essa casa. E se ele mover um peão, dama toma a dama, dama branca toma a preta. Então é forçado tomar a dama do Pionic, e o rei do Pionic ficou afogado. Não tem nenhum lance de peão. O peão está travado e o rei não pode andar. Empate por rei afogado. É bom conhecer bem as regras também. Essa aí, outra posição, também de afogado. 2 torres equilibram com a dama. Mas nessa situação aí, a situação está muito melhor para as torres, por causa do peão que está perto da promoção. Então, as 2 torres valem menos que a dama quando elas estão descoordenadas, o rei está muito exposto. Nesse caso aí, o preto está bem na posição, com boas chances de vitória. Mas durante a partida Biglov e Strandström, nome difícil de falar de novo, em Rostov, em 1953, o branco teve uma ideia muito original. Ele pensou em afogar o próprio rei, que tem casas aqui para fugir ainda, né? Ele jogou H4, tirando todo o espaço do próprio rei. O rei não pode andar para nenhuma casa agora. O preto ainda tentou um esquema de desafogar ali, mas agora joga dama G8 cheque. É obrigado a tomar a dama. E empata porque o rei está afogado. Ele não pode mover. E os peões também não podem porque estão bloqueados. Boa ideia aí das brancas para escapar. Aí a partida entre 2 jogadores super famosos, John Nunn, ou Nunn, como pronunciamos aqui no Brasil, e o Viktor Korchnoi.
continua com 2 peões a menos com as negras e mais o rei já na posição de afogado como na anterior. Empatou simplesmente com torre toma cheque. Se o rei tomar a torre, afoga os peões. Peão do preto não anda e o rei não tem para onde ir. Se não tomar, tirar o rei, ele simplesmente joga, por exemplo, torre G4 e captura um dos peões aqui e vai empatar fácil. Lembrando que no final a gente tem que ter muito cuidado, né, gente? Rei toma peão aqui seria um erro por causa de torre H6 cheque. Rei sai do cheque, torre G6 cheque e captura a torre aqui e ganha a partida, né? Mas não precisa, só jogar bem atento e jogar simplesmente torre G4 aqui, vai empatar fácil. É uma posição entre o Gilberto Milos, o outro grande mestre brasileiro, e o Giovanni Vescovi. A situação das brancas parece dificílima, já que o Vescovi, com as negras, está capturando o peão e está perto da promoção aqui também. O Milos achou aí o lance interessante. Torre D7 cheque. Se não capturar, ele perde a torre. Torre toma a torre e o rei branco está afogado e o peão não anda mais uma vez. O outro truque de afogado aí salvou a partida. Essa aí é outro partido de um grande mestre brasileiro. Krikor Mkhitaryan contra o Raul Claverie. Agora que a gente já viu alguns casos, fica fácil, né? Torre H7 cheque entregando a torre. E depois de rei toma a torre, o rei branco está afogado. Ele não pode andar para lugar nenhum. E o cavalo não pode sair porque o cavalo está cravado. Mesmo com a peça aí, as brancas escaparam numa posição extremamente difícil. Obrigado por assistir essa videoaula e até a próxima.